Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Capítulo 3. Dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento, nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Parágrafo 2º. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído a agente de tratamento. Parágrafo 4º. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá: inciso 1. Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente, ou, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5º. O requerimento referido no parágrafo 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6º. O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Parágrafo 7º. A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo 8º. O direito a que se refere o parágrafo 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular, inciso 1, em formato simplificado, imediatamente, ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1º. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2º. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular, inciso 1, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou, inciso 2, sob forma impressa. Parágrafo 3º. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais,
observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo 4º. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo para os setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Parágrafo 3º, vetado. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.